Ele não buscava fama, buscava almas, não queria riquezas, queria abrir caminhos para a eternidade. Enquanto impérios marchavam para conquistar, ele marchava para servir. No coração pulsante da África, entre selvas impenetráveis, rios furiosos e perigos invisíveis, caminhava um homem com um propósito eterno, um missionário de Deus, um abolicionista incansável, um explorador do impossível. Foi ferido por um leão, abandonado na selva, traído pela saúde, mas nunca desistiu. Com a Bíblia em uma mão e um bisturi na outra, curava corpos e libertava almas. Fique conosco e descubra a inspiradora história de David Livingstone, o célebre missionário e explorador. David Livingstone nasceu em Blantyre, na Escócia, em 1813. Ainda pequeno, começou a trabalhar em uma fábrica de algodão, jornada de 14 horas por dia, 6 dias por semana. O barulho das máquinas era ensurdecedor, o ar sufocante, as mãos sempre feridas. Mas foi ali, naquele ambiente opressor, que nasceu o sonho de um menino improvável. David levava livros escondidos no avental de operário. Durante os intervalos, lia com intensidade ciência, medicina e a Bíblia. Ele queria entender o mundo e transformá-lo. Certa vez ouviu falar de Robert Moffat, um missionário na África do Sul. Disse que, ao entardecer, do alto das montanhas, via o fumo de 1000 aldeias onde Cristo ainda não era conhecido. Essas palavras queimaram como fogo no coração de Livingstone. Ele escreveu: "Senti-me chamado para levar o Evangelho aos lugares mais escuros da terra. Se houver caminhos, eu os encontrarei. Se não houver, eu os abrirei." Estudou medicina e teologia com o mesmo fervor com que lia no chão da fábrica. Não buscava conforto nem fama, mas uma causa maior. Dave havia decidido. Daria sua vida por um povo que ele ainda não conhecia. A África o chamava, Deus o chamava, e ele estava pronto para obedecer. Em dezembro de 1840, aos 27 anos, David Livingstone embarcou rumo à África. Após uma longa e cansativa travessia marítima, desembarcou na cidade do Cabo e seguiu para Kuruman, a estação missionária de seu mentor, Robert Moffat. Mas a decepção foi imediata. Kuruman era organizada, sim, mas era também cercada de muros, um tipo de refúgio europeu no meio da África. A missão não alcançava os povos nativos mais distantes. Aquilo não bastava para alguém como Livingstone. Ele escreveu: "Se a missão de Kuruman fosse tudo o que eu fizesse, eu teria fracassado." Ele queria ir além das fronteiras, ir onde ninguém havia ido, e foi exatamente isso que começou a fazer. Em viagens longas e perigosas, cruzou regiões dominadas por tribos hostis, selvas fechadas, rios infestados de crocodilos e desertos implacáveis. Às vezes, passava semanas sem ver outro europeu. Pregava, orava, tratava doentes, mesmo sem intérprete. Dormia no chão. Era picado por insetos. A comida era escassa, mas a fé, essa só crescia. Certa noite, enquanto via o fogo das fogueiras tribais à distância, escreveu: "Ali estão, aldeias inteiras que nunca ouviram falar de Cristo. Isso me consome, isso me chama." E esse chamado, agora ardendo como um incêndio, não o deixaria mais voltar atrás. Foi durante uma de suas primeiras viagens missionárias ao interior da África que David Livingstone viveu um dos momentos mais marcantes e mais perigosos de sua vida. Uma aldeia local vinha sendo aterrorizada por um leão. O animal já havia atacado rebanhos e ameaçava os moradores. Como forma de se aproximar do povo, Livingstone se ofereceu para ajudar a caçá-lo. Ele não era caçador, era missionário, mas não hesitou. Ao se aproximar do leão com um pequeno grupo, o animal avançou repentinamente. Em segundos, Livingstone foi jogado ao chão. O leão cravou os dentes em seu braço e começou a sacudi-lo como uma presa. O próprio Livingstone descreveu:
Senti como se meus ossos estivessem sendo esmagados, a dor foi imensa e então tudo escureceu. Um nativo tentou ajudar e também foi atacado. Outro disparou contra o leão que finalmente caiu. Livingstone sobreviveu, mas seu braço ficou permanentemente danificado. Ele nunca mais o moveu com liberdade, mas em vez de recuar, ele avançou. Enquanto eu respirar, pregarei. Enquanto eu puder andar, caminharei. Enquanto houver alguém sem Cristo, irei. A ferida virou cicatriz, a dor virou testemunho, e o ataque do leão se tornou símbolo de sua entrega total. Muitos teriam voltado para casa. Ele permaneceu, porque sua missão não dependia da força do corpo, mas da fé no Deus que o enviou. David Livingstone não era apenas um missionário, era também um explorador determinado a abrir caminhos onde não existiam estradas. Seu objetivo era ambicioso: cruzar o interior da África de oeste a leste e mapear uma rota que unisse o evangelho ao comércio justo, como alternativa ao tráfico de escravos. Durante 4 anos percorreu mais de 3.200 quilômetros a pé, a cavalo e de canoa. Viu paisagens majestosas e perigos que pareciam insuperáveis. Enfrentou doenças, fome, tribos hostis, solidão absoluta, mas não desistiu. Foi nessa jornada que descobriu o poderoso rio Zambezi e, diante de uma queda monumental de água, batizou o local com um nome histórico, Cataratas Vitória, em honra à rainha da Inglaterra, mas para a glória de Deus. A beleza do lugar contrastava com a dor que ele via ao redor. Aldeias destruídas, crianças acorrentadas, homens espancados, mulheres levadas como mercadoria. Livingstone escreveu em seu diário: ouvi os gritos de escravos à noite e me perguntei, será que alguém no mundo também os escuta? Aquele homem que antes curava doentes e pregava a salvação, agora empunhava também a caneta, como denúncia viva de um sistema desumano. Ele começou a enviar cartas e relatórios à Europa, descrevendo com detalhes os horrores do tráfico. Suas palavras tocaram consciências. Muitos começaram a ver a África com outros olhos. Livingstone não era apenas um missionário ou explorador, agora era também profeta. E sua voz ecoava entre as montanhas da África e os palácios de Londres. Mas sua jornada estava longe de terminar. O que viria a seguir testaria ainda mais sua fé e revelaria o quanto ele estava disposto a perder por amor à África. Com o passar dos anos, David Livingstone se tornou um homem marcado pela dor, física e emocional. Sua saúde se deteriorava, seus pés estavam feridos, seu corpo já não respondia. E, pior, ele havia perdido contato com o mundo. Durante quase 5 anos, ninguém soube de seu paradeiro. Alguns na Inglaterra chegaram a dizer que ele estava morto. Outros zombavam de sua causa. Mas havia um jornalista americano, Henry Morton Stanley, que se recusou a aceitar isso. Financiado por um jornal, partiu em busca do missionário desaparecido, atravessando selvas e perigos com um só objetivo: encontrar o homem que todos haviam esquecido. E então, em 1871, em Ujiji, aconteceu um dos encontros mais icônicos da história moderna. Stanley avistou um homem magro, debilitado, com roupas rotas e olhar cansado. Dr. Livingstone, I presume? Dr. Livingstone, suponho? Livingstone sorriu. Era ele. Stanley ofereceu ajuda, prometeu levá-lo de volta à Inglaterra, mas David recusou. Você pode voltar, meu amigo, mas eu não posso deixar esse povo. Ainda há muitas aldeias para visitar. Ainda há muitos que não ouviram sobre Jesus. Stanley ficou impactado. Mesmo com todo o sofrimento, aquele homem permanecia inabalável. Decidiu acompanhá-lo por meses e depois retornou ao Ocidente, transformado. Livingstone, por sua vez, seguiu sozinho. Continuou a escrever, evangelizar, visitar tribos, clamar contra o tráfico. Ele sabia que seus dias estavam contados, mas também sabia que havia escolhido morrer no centro da vontade de Deus, e foi exatamente isso que fez.
As últimas semanas de David Livingstone foram marcadas por dor extrema. A disenteria o consumia. Mal conseguia andar. Seus ajudantes o carregavam em uma maca improvisada pelas trilhas africanas. Mesmo assim, ele não parava. Um dia, ao anoitecer, já muito fraco, pediu para ser levado à sua cabana. Disse que precisava orar. Foi deixado sozinho. Horas depois, os carregadores notaram que o silêncio era estranho. Ao entrarem no quarto, viram uma imagem inesquecível. David Livingstone estava de joelhos, apoiado na cama, mas estava imóvel, com o rosto inclinado, as mãos juntas e o corpo sem vida. Ele havia morrido como viveu, em oração, intercedendo pela África. O corpo de Livingstone foi cuidadosamente embalsamado e levado em uma jornada de 9 meses até o litoral. De lá foi enviado à Inglaterra, onde foi sepultado com honras em Westminster Abbey, junto a reis e heróis nacionais. Mas seu coração foi enterrado na África. Sob uma árvore em solo africano, os nativos fizeram um túmulo simples com uma inscrição: "Aqui repousa o coração de David Livingstone, que amou esta terra mais do que a própria vida." A morte de Livingstone não foi o fim, foi o início de um legado. Sua vida inspirou gerações de missionários, despertou a consciência do mundo para os horrores da escravidão e provou que uma só vida, entregue por inteiro, pode transformar continentes. David Livingstone morreu ajoelhado em oração numa cabana simples no meio da África. Seu corpo foi levado para Londres, mas seu coração ficou ali, enterrado naquele solo que ele tanto amou. Porque ele não apenas pregou, ele se doou. Não apenas falou sobre Cristo, ele viveu por ele. E quando não podia mais caminhar, nem pregar, ele orava. Porque até seu último suspiro, ele estava em missão. E agora a pergunta que ecoa no silêncio dessa história é: onde está o seu coração? O que te move? O que te consome? O que você estaria disposto a fazer por amor ao Evangelho? A vida de Livingstone nos confronta, nos desafia, nos chama. Talvez você não vá atravessar o Zambeze, nem enfrentar leões, mas talvez Deus esteja te chamando para atravessar a rua, falar com aquele vizinho, ajudar alguém esquecido, amar quem ninguém ama, orar, mesmo que pareça pouco, porque grandes histórias de fé não começam com grandes feitos, começam com um coração rendido. Obrigado por assistir. Lembrando que esse vídeo é apenas um resumo da história de David Livingstone. Se esta história te inspirou, compartilhe com alguém como Deus pode usar qualquer pessoa disposta a servi-lo. Deus te abençoe e até a próxima.